Eu queria agradecer aqui às palestrantes pelas exposições de altíssima qualidade e que, de alguma forma, iluminam bastante as principais questões envolvendo a intersecção entre gênero, raça, classe social no mercado de trabalho, né? Agradeço também a atenção da plateia. Vocês terão agora um espaço para debates, mas, antes disso, eu gostaria de fazer algumas breves considerações a respeito de todas as falas que foram feitas aqui. Bom, em primeiro lugar, é interessante constatar, e acho que isso ficou evidente nas falas de todas as palestrantes, que as mulheres, de alguma forma, estão, sim, em posições ou em condição desfavorável no mercado de trabalho em relação ao homem, seja naqueles espaços em que elas já estão inseridas, né, que normalmente é a base da pirâmide do mercado de trabalho, seja também naqueles espaços justamente em que elas nem têm acesso, né, como é o caso dos espaços de poder e de tomada de decisão. E aí, aqui ficou claro na exposição da professora Lígia, ela está falando dos espaços de poder econômico especificamente, né? E, além disso, nós vimos também que, na base da pirâmide, isso ficou claro, tanto com relação às falas relativas ao trabalho doméstico, quanto ao mercado formal e informal, que, normalmente, as mulheres recebem menos rendimentos do que os homens, né, como ficou muito evidente agora, especialmente na última fala da professora Maria Rosa. E, além disso, embora isso aconteça, embora elas tenham maior grau de escolaridade se comparado aos homens, né? Um dado também que me chamou muita atenção é o fato de as crianças, né, e adolescentes também fazerem parte desse mercado informal. Isso é algo também que talvez não faça parte tanto do título desse painel e desse evento, mas é algo que nós também temos que prestar atenção. Bom, e uma outra questão também que precisa ser levada em conta, isso foi mencionado um pouco pela professora Sandra e pelas demais, diz respeito ao equilíbrio que deve existir entre a vida profissional e a vida familiar, né? Isso, muitas vezes, pode contribuir ou até prejudicar a inserção da mulher e até as melhores condições, ao modo como ela vai se dedicar ao trabalho e ser respeitada dentro daquele ambiente, né? Isso também é um ponto que eu achei relevante aqui, queria levantar a bola para que vocês possam fazer perguntas. Bom, em suma, o que a gente pode detectar é que, em alguns momentos, a gente verifica um reconhecimento dos direitos, né, para as mulheres, mas há uma pouca, digamos assim, redistribuição desses direitos. Então, algumas vezes há acesso, mas, quando há acesso, as condições não são tão benéficas para a mulher negra, para a mulher de classe social baixa, né? E também o reconhecimento, também, algumas vezes, ele é prejudicado, especialmente se a gente for olhar para a questão do trabalho doméstico, né? Então, por exemplo, a professora Sandra levantou o fato de que como que a trabalhadora doméstica vai realizar o seu direito de greve, se ela tem que estar o tempo todo dentro da casa, né, do trabalhador. Então, essas são questões que eu gostaria de jogar aqui para vocês. Vamos, então, passar aos debates. Quem tiver perguntas, levantem a mão. Vou fazer, acho que, blocos de 3 perguntas. A gente responde e depois passamos para mais 3. Tá bem? I'm going to ask in English, even though Spanish is my mother tongue, but I'll ask it in English. I'm sorry I was a little late for the panel, but I have a question, and I would like to make the panelists dialogue among themselves. Could it be the case that the informal sector, in relationship to domestic labor, is necessary because it is cheap? It makes labor cheaper, right? So workers who are in the informal sector are workers that are cheaper. And so, in a way, they are subsidizing reproductive work that women like Professor Pinto was describing have to do. So, actually, more formalization isn't necessarily going to solve the problem, because there's always going to be a demand of domestic labor in order to fulfill that gap for women entering into the market. So I was wondering if
there could be like some interaction about this issue that informality is necessary for women working. It's necessary because I'm not defending it, right? And I'm not saying it's a good thing. I'm saying it's necessary because it makes labor cheaper, and as a matter of fact, it allows women to enter the labor market. A pesquisa apresentada pela professora Lígia atingiu o setor privado. E eu gostaria de fazer uma contribuição no sentido de um comparativo com o setor público, porque as formas de acesso diferenciam muito a participação da mulher. E como no setor público nós temos o concurso público que permite que a mulher demonstre a sua capacidade, nós percebemos que este gráfico de mulheres no setor público é maior, inclusive no poder. Como hoje estamos falando muito de trabalho, eu integro a Justiça do Trabalho de São Paulo, e eu gostaria de deixar aqui também este depoimento, inclusive porque nós temos pessoas de outros países que devem saber. Hoje, a Justiça do Trabalho de São Paulo conta com um número muito maior de mulheres nos seus cargos de juízas e desembargadoras do que homens. E um outro fator, com o tempo e a história, permitiu-se que a mulher chegasse à liderança. A gestão passada, o Tribunal do Trabalho de São Paulo foi liderada por 4 mulheres no seu setor administrativo. São 4 cargos, 4 mulheres. Essas mulheres foram substituídas nesta gestão, que tomou posse agora em outubro, por mais 3 mulheres e um homem. Então, isto me parece um modelo que pode ser utilizado no que diz respeito ao comparativo setor público e privado, forma de acesso, ascensão, não só por antiguidade, também como merecimento. Coincidentemente ou não, na pesquisa Justiça em Números, a Justiça do Trabalho é a que teve melhor desempenho no Brasil. Este era o meu depoimento. Obrigada. Na verdade, na Justiça em Número não se pontuou a questão de raça. Na questão de estatísticas, eu não tenho dado correto para se pontuar qual é a raça nesse aspecto. Mas, como o tema foi colocado na questão da professora Lígia, a pesquisa foi homens e mulheres, eu gostaria de deixar registrado esse depoimento, que eu acho importante também que seja um modelo para que seja utilizado. Obrigada. Bom, muito obrigado pelas exposições e aprendi muito ouvindo o painel. Eu tenho 2 perguntas dirigidas, a primeira dirigida para Márcia e para a Sandra, a segunda para a Sandra. Está ouvindo? Sim. E a primeira pergunta tem a ver, pensando nas distintas categorias que são relevantes para considerar em termos de interseção, gostaria de saber a relevância da categoria região, tanto no Brasil quanto na África do Sul, para pensar o trabalho doméstico. Afinal, toda a discussão sobre cadeias de cuidado, care chains, apareceu muito em termos de migração internacional. Mas, ao menos no Brasil, a gente conhecia as cadeias de cuidado em termos de região e em termos de campo-cidade. Ou seja, a maior parte das pessoas que está aqui nessa sala, seguramente que foi cuidado por uma mulher nordestina ou do interior, vindo da zona rural, etc. Então, eu gostaria de saber se nos dados da Márcia, se isso está considerado, a importância que isso tem, a origem regional das mulheres, e, no caso da Sandra Fredman, em que medida que isso é relevante para a África do Sul. A segunda pergunta, que é mais relacionada com o caso da África do Sul, apresentado pela professora Sandra, tem a ver com a distinção entre trabalho doméstico e trabalho de cuidado. Ou seja, de care work e domestic work. Se tem uma... Porque na sua apresentação você não fez diferença entre as duas coisas. E aí me parece que, pelo menos, pensando em termos europeus, o trabalho informal, não é informal, ou seja, o trabalho menos remunerado no cuidado não é necessariamente um trabalho doméstico.
mas um trabalho que vem sendo utilizado para compensar certas falhas no estado de bem-estar social. Ou seja, se lança-se mão do trabalho menos remunerado de imigrantes, em geral do sul da Europa, para financiar ou para subsidiar o cuidado no norte da Europa. Então, a minha pergunta é em que medida que isso é um tema, ou seja, diferenciar o trabalho doméstico do trabalho de cuidado também para a África do Sul. E aí a pergunta me parece relevante na medida que introduz uma nova categoria da interseccionalidade, que é a nacionalidade ou a cidadania. Ou seja, só é possível contar com esse trabalho ou seja, no trabalho de cuidado, que é feito nos asilos, que é feito nas creches, que é feito nos hospitais, na medida em que os imigrantes, não tendo a cidadania do país onde trabalham, têm menos direitos e são menos remunerados. Marta, acho melhor voltar para cá. 3 perguntas, vamos fazer essa rodada? Já foram 3? É rápido? Ela fez o contraponto do TJ de São Paulo. Tá. Eu já te passo a palavra. Tá bom. Well, thank you so much for all those really very interesting and very challenging questions. The first question, which is, as I understood it, that do we actually need, or is it inevitable that we need an informalization in order that women can enter into the higher professions? So I think that was one of the basic points I tried to make in my presentation in the beginning, which is that domestic work creates a great challenge for feminists because, on the one hand, because domestic work remains the primary responsibility for women, in order for women to enter into paid work, and particularly to enter into the higher echelons of paid work, the responsibility for domestic work and childcare needs to be delegated. And so that's why I had the picture of some women on other women's shoulders, that almost always, it can happen that it's delegated to lower paid women, often women of ethnic origin, racial origin, or migrant women. So your question, which is the challenge, is that inevitable? Is there any way of getting around that? And I think we can't accept that it is inevitable. We have to accept that we have to believe and work towards the fact that all women have to benefit and all women have to move forward together. So the first way forward is in terms of socialization of care work particularly, but also of domestic work, which is that we need proper social responsibility for, particularly for childcare and elderly care, through the state and through publicly funded services. And of course we need to be sure that the people in those publicly funded services are properly paid, because they're also likely to be women working in childcare, working in nurseries, who, as we know, are often very poorly paid. But part of the problem is the starting point, which is that we've always assumed that reproductive work is free. So anything in which requires a greater expenditure looks like it's too costly for all the patterns to continue. But if we're moving from a situation where the assumption was that it was free, it doesn't mean that it's going to be too costly. It means that it's a social cost, which should be spread amongst everyone and which everybody should accept as a cost. Not just the women who are moving into these higher echelons of jobs, delegating it to lower paid women who are open to exploitation, but that it has to be a cost which is spread through, most importantly, ensuring decent standards of work for all women, and then absorbing those costs in a much fairer way, not just for the women who are going, either the women who are poorly paid or the women who are well paid. Should I answer the other questions, or should we have others on this issue? Pardon? Yeah, okay.
Eu vou tentar juntar as duas questões. A primeira, no argumento em torno da informalidade e da não assinar a carteira. A informalidade torna o emprego doméstico mais barato, portanto, facilita que as empregadas... O acesso a esse emprego é justamente dado pela sua baixa formalização e remuneração. Eu acho que esse é um argumento que está muito presente no trecho que eu li sobre a reação, né, a formalização, com o argumento de que a formalização do emprego doméstico vai aumentar o desemprego dessas mulheres, né? Ou seja, é melhor um emprego precário do que nenhum, argumentos desse tipo. O que eu rapidamente consegui demonstrar é que isso tem um fator muito importante, que é a idade. Ou seja, as mulheres mais jovens estão tendo outras oportunidades ou retornando à escola, e o que tem se dito no mercado, o apagão das domésticas, né, ou seja, a redução, não é por conta de um Bolsa Família ou de um benefício que vai tirá-la do mercado. Elas estão migrando para outras ocupações ou conciliando o trabalho e estudo, algo que, como empregado doméstico, é mais difícil. Eu não tive tempo de reportar aqui, mas eu foquei num grupo, olhei um pouco esse grupo de mulheres de 20 a 29 anos com fundamental completo, porque eu fiquei um pouco curiosa para onde estavam indo essas mulheres, daquela queda que eu mostrei da participação das mulheres dessa faixa etária, né? Eu não posso afirmar, mas a gente recortou mulheres de 20, pessoas de 20 a 29 anos com fundamental completo, e qual foi a transformação que aconteceu nesse grupo, né? O emprego, assim, o número de, quais foram as ocupações que teve maior redução, e trabalhador doméstico, vendedor ambulante, trabalhador agropecuário foram os que mais diminuíram em termos absolutos. E o aumento do número de ocupados foi para operadores de comércio em lojas e mercados, agentes assistentes e auxiliares administrativos, trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene, caixas e bilheteiros, exceto banco, e recepcionistas. Ou seja, há uma migração de mulheres dessa escolaridade baixa, que é fundamental completo, saindo do emprego doméstico e indo para comércio, serviços de beleza e higiene. E o que é muito curioso é migrar de um trabalho doméstico, de um trabalho de serviços domésticos, para um trabalho de serviços fora do espaço doméstico, né? Então, eu acho que, para as mulheres mais velhas, o que você colocou como a informalidade, ela pode ser um efeito. As mulheres mais velhas, menos escolarizadas, mais negras, morando no Nordeste e Norte do país, esse mercado continua sendo um mercado viável e possível para elas. Tanto é que a formalização, a diferença de formalização entre as regiões, rural, se você comparar rural e urbano e metropolitano, o rural é menos formal. Se você olhar para Nordeste e Norte, eles são mais informais, né? Então, acho que tem, sim. Isso é o que eu estou tentando chamar a atenção, é que o emprego doméstico, assim como muitas outras características dos desiguais, tem muita heterogeneidade, né? Então, essa análise de cluster que eu fiz, a gente identifica, por exemplo, nas metrópoles são mulheres mais velhas que já não, ou seja, não existe um mecanismo de um grupo que não tem retorno para uma outra possibilidade no mercado, e as mais jovens estão tentando, sim, sair do emprego doméstico, porque a gente tem hoje mais oportunidade para estudar e um acesso a outros empregos que não necessariamente são melhores em termos de rendimento, mas sair do âmbito do emprego doméstico é uma característica importante. E, Sérgio, você tem toda a razão. Não deu tempo de mostrar. As condições de rural e urbano são muito diferentes, né? A origem das trabalhadoras eu não tenho, mas eu tenho que Sul e Sudeste pagam mais, são mais formais, né? Metrópole paga mais, também é mais formal. E, curiosamente, a metrópole
tem esse perfil de ser mais formal, mais sudeste, mais metropolitano, ele é mais branco mesmo no emprego doméstico, né? Acho que a questão da origem tem um pouco, acho que esse tipo de migração ela reduziu muito, né? Essas pessoas já estão estabelecidas nas metrópoles e nas regiões, mas é importante o peso do emprego doméstico no sudeste, no sul do Brasil, e apareceu um dado curioso que é a região centro-oeste, que tem uma taxa alta de 5,9% dos desempregos domésticos na região centro-oeste, dos empregos são domésticos na região centro-oeste. E era de 8% em 2002. Eu acho que aí tem a ver com esse emprego. É o centro-oeste rural, provavelmente, que ainda tem um esquema de emprego doméstico bastante tradicional, no sentido Casa Grande Senzala, digamos, que existiu e que, de certa forma, se reproduz no Brasil. Acho que eu respondi. Eu queria fazer um adendo aqui. A nossa pesquisa realizou, na medida em que conseguiu, uma medida de raça das mulheres, porque nós não tínhamos os dados de autodeclaração nas bases da CVM, né? Não é o tipo de avaliação que a CVM faz, porque o que ela quer é informar o investidor, né? Então, trata de rentabilidade, trata de quem são essas pessoas e não fala da sua origem. E a gente fez um exercício de pegar nome por nome de cada uma das mulheres que nós encontramos e buscar imagens dessas pessoas para tentar fazer algum tipo de aferição, ainda de relativamente temerária, por cor de pele, né? Então, nós conseguimos 84 fotos de mulheres que estavam ali, nesses espaços, que representavam aquelas 7%, e encontramos apenas uma morena, o que poderia dizer que, eventualmente, aquela mulher tivesse alguma ascendência negra, enfim, na sua origem. Então, assim, estatisticamente, a representação das mulheres negras é 0. Né? Então, eu preciso, acho que, colocar esse dado, até para responder meu amigo Adilson ali, que estava interessado também nessa vertente do nosso debate. Quanto à informalidade e a questão de ser mais barato e, via de consequência, auxiliar mulheres que queiram galgar postos, eu acho que a informalidade é inaceitável. Ela tira direitos trabalhistas das pessoas que estão nesse espaço, e eu não acho que isso é algum tipo de saída viável e decente para o Brasil. Eu acho que as famílias brasileiras precisariam de creches, né, e de repensar a licença natalidade, né, quer dizer, a distribuição entre licença paternidade e maternidade, para que a nossa lei, né, que, como a Marta estava mencionando, Duncan Kennedy, que acaba por consolidar hierarquias desagradáveis e indesejáveis, não diga que uma mulher deve ficar 4 a 6 meses em casa cuidando do seu filho e o homem tem direito a 5 dias de licença paternidade. Então, a lei nos diz que o zelo com a criança, o zelo com o filho, incumbe a mulher, né? É algo que cabe à mulher. Então, eu acho que nós temos problemas estruturais de familiares próprios da sociedade patriarcal que têm que ser enfrentados e o direito é um bom meio, um bom instrumento, porque pode alterar esse tipo de legislação, antes de, eventualmente, ter que ceder algum tipo de argumento de aceitação da informalidade e da extração de direitos de trabalhadores, porque barateia a remuneração, né? E queria comentar e pedir para que a professora Camila, depois da professora Maria Rosa, fizesse um relato do Tribunal de Justiça de São Paulo e do sistema judiciário como um todo, porque eu não sei, eu achei interessante a sua narrativa, mas eu acho que, pelos dados que eu tenho, a Justiça do Trabalho, quanto à ascensão, é uma questão de caso de sucesso. Eu precisaria estudar mais, tá? Não acho que é a regra, mas eu vou deixar que a Camila lhe diga sobre isso, porque ela tem dados melhores do que os meus, assim, de cabeça. Mas, de fato, o método de contratação é um diferencial. Tem um estudo das filarmônicas e das orquestras americanas que, quando elas passaram a se dar de forma blind, né, contratação às cegas, o número de mulheres
subiu exponencialmente, né? E é interessante porque, enquanto era só o hearing para a contratação daquelas musicistas que levava em consideração ouvir, por exemplo, salto alto de mulher chegando, as mulheres não tinham conseguido subir tanto. Quando pediram para as mulheres que não usassem salto altos para que o blind fosse efetivamente blind, né, aí subiu 20% a mais. Então, esse tipo de adentrar no mercado de trabalho por métodos meritocráticos de avaliação, de fato, faz toda a diferença no momento que nós estamos, né? Eu tinha outra consideração, vou deixar. Peraí. Fala, professora Maria Rosa, ou a Camila comenta? Professora Maria Rosa, depois Camila, você comenta, por favor. Olha, só um dado para o Sérgio, né? Nessa pesquisa que nós fizemos, nós analisamos a informalidade distribuída pelas regiões do Brasil. E a campeã da informalidade é o Sudeste, seguida do Nordeste, até porque você tem aí as maiores condições de empregabilidade, sejam elas formais ou informais, né? Então, isso acho que é um dado interessante. Tem uma variação importante, sim, por região no país, né? E, com certeza, se analisarmos as outras variáveis, também vão variar. Também vão se alterar, se analisarmos a composição por gênero, por raça, né? Segundo região, segundo tipo de trabalho informal desenvolvido, também vão variar. E uma coisa que eu só queria terminar dizendo, que a gente enfoca muito, nós todos pesquisadores enfocamos e fazemos bem em fazer isso, enfocar o trabalho doméstico e o trabalho das empregadas domésticas no informal, né, como um nicho que deve ser empoderado, digamos assim. Mas os dados da PNAD nos dizem que a maioria dos trabalhadores informais são homens. Obrigada. Vou primeiro passar para um comentário da professora Camila, depois a gente abre para mais 3 perguntas. Primeiro, eu vou até pedir desculpa para a Lígia, porque os números nacionais eu não tenho mesmo de cabeça. Apenas a minha experiência, sou juíza estadual em São Paulo. E aqui em São Paulo, na base da carreira, as mulheres ainda são minoritárias, mas num número menor. Algo em torno de uns 40% de mulheres contra 60% de homens, sendo muito relevante também nos concursos da magistratura estadual, a mesma situação que a Lígia comentou, de as provas, a partir do momento que começaram a não ser identificadas, isso permitiu o aumento maior de mulheres nos concursos. E no tribunal, na cúpula, primeiro e em segundo grau, as mulheres não chegam a 10% dos desembargadores em São Paulo. E ainda nessa situação de não chegarem a 10%, juízas de carreira, quer dizer, que ascendem já como juízas de primeiro grau vão a desembargadoras, são a minoria. A maior parte delas são as advogadas que são indicadas pelo 5º Constitucional. Então, a carreira é muito estratificada. Na magistratura estadual se reproduz o quadro de mulheres que foi apurado na pesquisa da GV. E nos cargos de cúpula, então, são só 5 desembargadores e, historicamente, nunca houve uma mulher nos cargos de cúpula do Poder Judiciário Estadual. Então, era só para fazer esse contraponto, talvez, que o Poder Judiciário Federal trabalhista especializado, pelo menos na minha experiência, é realmente uma exceção e a gente quer que se reproduza essa experiência. Vou só pedir para quem for fazer a pergunta se identificar. Eu recebi pedidos expressos para identificar quem era a Helena Alvear, da Universidade de Los Angeles, e o Sérgio Costa, da Universidade Livre de Berlim. Eu sou Helena Lavinas, do Instituto de Economia da UFRJ. Vou ficar sentada, né? Porque senão fica em pé, quem está atrás não vê. Bem, queria agradecer também todas as apresentações e fazer um comentário geral que se dirige à Márcia e à Maria Rosa, que é o seguinte: a questão da informalidade, né, eu acho que a gente tem que repensar como é que a gente está assistindo a uma reestruturação do mercado de trabalho. E, se a gente olhar os dados da RAIS, que são dados muito mais rigorosos na estimação do que é formal, e que, evidentemente, não consideram o trabalho doméstico, mas o trabalho formal nas empresas,
a gente vai ver que 82% de todos os empregos formais, foram 21 milhões de empregos criados de 2003 a 2014, foram de menos de 2 salários mínimos. E o que mais cresce, a gente tem um crescimento do emprego industrial até 2007, depois, 2010, não cresce mais. A gente tem, sobretudo, como disse a Márcia, crescimento do emprego no setor de serviços, sobretudo, e no setor de mulheres, e os homens entrando mais no setor de serviços. Então, o que é o setor de serviços? É o setor de mais baixa produtividade, não é mesmo? O setor de serviços no Brasil ele é de uma produtividade baixíssima e decrescente. Quer dizer, até a nossa indústria consegue ter produtividade, crescimento negativo da produtividade. Então, esse é um problema estrutural do Brasil que mostra que a heterogeneidade estrutural, característica nossa de todo o mercado de trabalho na América Latina, que é uma das características do nosso subdesenvolvimento, não está sendo enfrentada. Então, o que a gente vê? A gente vê um deslocamento das mulheres mais jovens do emprego doméstico, para o qual ainda há uma demanda grande, porque é a segunda maior ocupação das mulheres, para o setor de serviços e comércio. Por quê? Porque são níveis de produtividade baixíssimos equivalentes. Né? Se a gente tivesse uma mudança na dinâmica do mercado de trabalho com ganhos de produtividade, e isso só para lembrar, não é, que o que mais cresceu como rendimento do trabalho no Brasil nos últimos anos foi o salário mínimo, 82% dos empregos novos, o saldo de empregos foi de 2 salários mínimos, e o emprego médio, a remuneração média, cresceu 30%. Tá? Então, cresceu em termos reais, mas é muito baixo. E os salários seguem baixos. Então, a questão da produtividade ser baixa e ser muito baixo, o serviço de pior produtividade é o serviço, é o que, do meu ponto de vista, explica uma certa transição, né, do emprego tradicional na esfera doméstica, que realmente é o mais qualificado, é o pior, sem dúvida nenhuma, para uma ida para o setor mais formal. Na verdade, eu estou trabalhando com níveis de produtividade muito baixos que oferecem justamente mais oportunidades. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante, porque a gente tem que pensar que isso explica, por exemplo, por que a gente não consegue formalizar o emprego doméstico. Porque eu tenho empregos igualmente pouco produtivos no setor de serviços, as famílias, muitas delas que não se beneficiaram, por exemplo, do desconto de imposto de renda, né, para quem declara empregada. Vocês sabem que o governo federal acabou de reconhecer que não serviu para nada para aumentar a formalidade, o que é normal, porque foi uma coisa copiada do modelo francês, cuja finalidade é outra. É muito mais controlar a migração interna, né, e não tem nada a ver com formalização do emprego doméstico. Mas, enfim, isso para dizer o seguinte, as famílias que usam as empregadas domésticas, o emprego doméstico, muitas vezes são famílias que estão abaixo, que estão na linha da isenção do imposto de renda. Então, também não vão declarar. Não é que não queiram declarar, mas a informalidade na própria declaração do imposto de renda faz com que eu tenha uma reprodução da informalidade, da heterogeneidade estrutural muito forte. Então, a gente desenha incentivos que são completamente equivocados e que não ajudam a formalização lá onde ela seria necessária. Então, eu acho que tem alguma coisa que a gente precisava entender melhor, que é esse baixíssimo nível de formalidade que a gente tem no Brasil e que, como estava dizendo a Maria Rosa, quer dizer, que está associada à baixíssima produtividade, porque não adianta só olhar se tem carteira de trabalho ou não. Né? Claro que isso é importante, isso foi uma proteção, mas o baixíssimo nível de produtividade explica muita coisa nesses deslocamentos intrasetoriais. E a outra coisa que eu queria falar com a Maria Rosa é justamente, quer dizer, as mulheres está havendo um pouco mais de dotações, né? A nível justamente do aumento médio da escolaridade, cresceu 1 ano, em média, em 10 anos, mas a gente tem uma informalização da formalidade, que é o ponto da Cristina Cacciamali, né? Que se de todos os empregos formais criados, e foram 21 milhões o saldo, 82% são menos de 2 salários mínimos, eu vou dizer para vocês que estamos mal. Né? E isso, na verdade, foi o que trouxe oportunidades para as mulheres. Inclusive, um trabalho grande que eu fiz recentemente no seminário onde eu estava com a Maria Rosa, sobre RAIS, mostra o seguinte, de 2010 para cá, com crescimento mais baixo, entram muito mais mulheres no mercado de trabalho do que homens. Sempre que a taxa de crescimento cai, quando há grande expansão do crescimento, eu tenho outros setores mais dinâmicos, os homens entram mais rápido porque os salários estão subindo, mais demanda. Quando a taxa de crescimento cai, as mulheres têm mais oportunidades no mercado de trabalho, porque, evidentemente, o empresário ele vai refletir se ele vai contratar.
como é um momento de baixo crescimento, baixa dinâmica econômica, ele vai querer contratar a custos menores, né? E a RAIS mostra que não houve ganhos salariais para as mulheres, o diferencial salarial de homens e mulheres não mudou, porque as mulheres aumentaram em 1 hora o número médio de horas que elas trabalham por semana. A diferença, a gente corrigir pelo número de horas, ficou igual. Então, isso tudo para dizer o seguinte, tem um problema estrutural, que é que as mulheres continuam nos setores que são os setores de pior produtividade. Né? E porque o país também, e aí eu acho que as dotações das mulheres de terem mais escolaridade também não é valorizado, porque o país não tem conseguido superar os gargalos da produtividade, que é alguma coisa que tem nos atrapalhado bastante. Enfim, então, queria saber se vocês concordam com isso. Não, desculpa, vou falar só mais uma coisa rapidamente. Não, porque senão a gente tem o erro de só olhar para essa coisa homem e mulher. A gente tem que romper com esse lugar onde nos colocaram, que é falar de homem e mulher, preto e branco, senão a gente não vai a lugar nenhum. Porque a dinâmica macroeconômica é muito mais poderosa. É isso que a gente tem que entender, porque a gente está se deslocando para trabalhos igualmente ruins, entendeu? Esse que é o ponto. Né? E pior, competindo agora com os homens, que, como não tem mais indústria nesse país, estão todos indo para o setor de serviço também. Bom, e a questão que eu queria falar da Lígia é que essa coisa, me lembrei da Eliette Safiotti, eu a conheci no seminário falando das mulheres álibi, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar como é que essas pesquisas são tratadas, e você mostrou um pouco aqui. Você falou assim, porque eles falam que é a linguagem corporativa. Se você ler o livro daquela CEO do Facebook, que é Lean In, né, o livro, o que ela fala? É o comportamento, tudo é comportamental. Então, eu acho que a naturalização e a leitura comportamental é absolutamente a marca fundamental da discriminação de gênero. Né? Se você olhar todas essas pesquisas que tem, sobre como é que sobe, como é que não sobe, por onde passa, por que está fechado, tudo é uma coisa muito comportamental, que, na verdade, naturaliza essas assimetrias e que encontra eco, inclusive, em parte do movimento feminista. Queria saber se você está de acordo, porque eu acho que a naturalização, de novo, é alguma coisa que a gente esquece nas nossas análises. Quer dizer, eu acho que a gente tem encoberto dimensões muito importantes do desvendamento, né, das assimetrias, da desigualdade, porque a gente ficou olhando o mercado de trabalho, dinâmico, chegou o número de mulheres. E depois, sinceramente, ter duas... A mulher, ela CEO do Facebook, ela não é nada feminista, me desculpa, ela é muito rica, muito inteligente, o que for, de feminista não tem nada. Então, o posto de poder está mudando as relações de gênero, é isso que é, porque esse negócio de achar que pôr mulher em algum lugar vai mudar as coisas, a gente já sabe que não. E, finalmente, para a África do Sul, para a Sandra, eu queria fazer uma pergunta. No Brasil, a gente não tem a renda básica de cidadania que você tem para as pessoas idosas, que têm todas direito a receber uma renda de cidadania, não é um basic income, na África do Sul. O fato de ter uma renda básica de cidadania a partir de 70 anos para os idosos deveria ajudar a resolver o problema da não contribuição para a Seguridade Social. Eu queria lhe perguntar por que isso não funciona, se o meu entendimento é correto na África do Sul. Obrigada. Bom dia aos membros do painel. Meu nome é Adilson José Moreira, sou professor aqui da Escola de Direito da FGV de São Paulo. A minha preocupação com a questão racial, principalmente na pesquisa que a professora Lígia apresentou, se deve ao fato que a discriminação de gênero não afeta todas as mulheres da mesma forma. Então, por exemplo, quando você analisa a estrutura salarial de mulheres que ocupam altos cargos em empresas privadas nos Estados Unidos, você verá que mulheres de origem asiática ganham menos do que mulheres brancas. Mas a vida privada das mulheres asiáticas não é comprometida da mesma forma de que mulheres brancas e negras, em função do estereótipo que acontece de que e também alguns dados culturais de que as mulheres asiáticas trabalham, mas o fato de você manter uma estrutura de subordinação hierárquica dentro da família não é um problema para elas. Então, muitos homens brancos de classe média alta, aliás, 75% de todos os casamentos interraciais nos Estados Unidos é entre homem branco e mulher asiática, esse grupo torna-se mais atraente para homens brancos. Por quê?
Elas são altamente escolarizadas, elas vão trabalhar, mas também vão manter a mesma estrutura hierárquica dentro do espaço privado. As mulheres brancas também são afetadas por esse problema, mas elas são afetadas porque elas vão se casar muito mais cedo, muito mais tarde, aliás, do que as mulheres asiáticas. Agora, as mulheres negras, curiosamente, ganham em média mais do que as mulheres brancas, desde 2002. Mas só que tem que 67% delas ficam solteiras toda a vida. Então, o sucesso acadêmico profissional significa nada, relacionamentos, casamentos e tal. Então, o problema é o seguinte, isso não pode, esse tipo de discriminação estrutural não será modificada se nós não fizermos também uma transformação brutal no plano da cultura. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos, por exemplo, licença maternidade? Não, isso será optativo. Isso pode, ou o homem ou a mulher podem tomar essa licença, mesmo porque o STF, casais gays agora, podem casar, não é? Eles podem adotar criança, então isso tem que ser uma opção para os grupos. Então, como é que nós vamos tratar essa questão dessas modificações necessárias, tanto para a estratificação, a discriminação sexual no trabalho, mas também para as próprias modificações das relações de gênero, porque nós temos que incluir a questão de orientação sexual nessas considerações também. Gente, bom dia. Parabéns para todas aí que fizeram a exposição. Meu comentário, eu sou a Melinha Teles, sou do movimento feminista, e meu comentário é muito breve. É o seguinte, eu senti a ausência das imigrantes bolivianas, paraguaias, que estão, colombianas, mas aqui em São Paulo, principalmente as bolivianas, que estão no mercado informal, estão no trabalho informal, e que a maioria delas, inclusive, não tem cidadania, porque elas vivem ilegalmente. Então, eu senti a falta delas nesse trabalho, né? Bom, obrigada pela pergunta, Lena, sempre muito desafiadora. As minhas ferramentas para te responder são limitadas, porém. Mas, sem dúvida, quer dizer, o fenômeno do aumento da escolaridade feminina é muito importante, tanto que isso é visto, inclusive, nos dados que a Márcia apresentou, né, dentro do próprio trabalho doméstico, mas realmente não significou uma entrada no mercado de trabalho diferenciada, no sentido de prestígio das ocupações também que foram ocupar e dos seus salários, né? Tem um trabalho recente que foi feito pela Márcia Leite e pelo Carlos Salas, que mostram mais detalhadamente exatamente isso, quer dizer, esses empregos que foram criados foram empregos de baixa remuneração, e você tem, nessa década, né, onde teve essa ampliação da ocupação e da formalização do mercado de trabalho, teve uma maior incidência de criação de empregos de mais baixa renda, né, de setores, como você diz, pouco produtivos, e também a entrada dos negros e pardos nesse tipo de segmento, né, novo, né? Então, é bem possível que esteja acontecendo mesmo uma migração, né, de moças e moços que tenderiam aí por emprego doméstico, estão passando pela escolaridade para esses setores que são similares em termos de produtividade, como você está falando, né? Mas, realmente, quer dizer, eu acho que houve um ganho importante, eu acho que são inúmeros os estudos que apontam isso, né, em termos do mercado de trabalho global nessa década, em termos de formalização, porém, a qualidade dos empregos criados ela foi de qualidade baixa, com remuneração baixa também. Isso significa inserir
uma determinada faixa da população, preferencialmente os negros e pardos. Eu acho que era só, não sei se tem mais alguma coisa dirigida a mim, acho que não, né? Fazer um comentário breve, até porque alguns comentários, como, por exemplo, o da Adilson... Desculpe, Amelinha, agora respondendo a você, realmente você tem toda a razão, eu acho que foi as migrantes, né, elas não são nem computadas, né, elas são... É impossível até de computá-las, porque elas estão à parte, à margem, e a gente vê mesmo um número muito grande de mulheres bolivianas e peruanas, né, também, que estão se inserindo nas mais baixas posições, seja na indústria da confecção, como a gente sabe, como no emprego doméstico, em tantos outros serviços, né? Então, isso realmente é uma falha, e eu acho que é importante você ter levantado essa questão, porque as nossas pesquisas em ciências sociais, elas têm alguns pontos cegos, né? E eu acho que a gente tem que assumir isso, né? Não somos... Eu, pelo menos, assumo, né, a minha cegueira em vários pontos, e esse é um ponto muito importante, né? Quer dizer, como novas etnias estão aí entrando nas posições mais vulneráveis, sobretudo nas grandes metrópoles, e aonde estão entrando, eu acho que existem estudos, né, Amelinha, feitos voltados exatamente para esse tipo, para esse segmento de população, sobretudo mulheres. Mas realmente temos que repensar um pouco como a gente capta a nossa vulnerabilidade, a precariedade, e do que estamos falando quando enunciamos esses conceitos que também são muito polissêmicos, né? Até porque às vezes estão à margem dos dados, né? Assim, o censo, por exemplo, não trouxe dados sobre esses imigrantes, então é tão marginalizado que às vezes não é nem computado por alguns dos dados que os cientistas sociais avaliam, né? Então, algumas falas eu só tenho a concordar, da Camila, do Adilson. Queria fazer uma reação, só uma provocação, sobre até a Sheryl Sandberg. De fato, assim, ela se diz feminista e não acho que ela é muito feminista. Não, mas não porque ela é rica e bem-sucedida, mas por algumas das falas dela, de tipo, a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que sentar-se à mesa. E eu acho que nem mulher, nem homem tem que nada. Tem que ser humano e realizar um bom trabalho, ser bom profissional, né? Agora, e uma outra questão, você falou, bom, não adianta simplesmente colocar a mulher ali, né, no espaço de poder, seja no político, que é a pauta de pesquisa da Luciana, no econômico. Eu acredito que faz diferença, sim. Sem dúvida, que colocar mulheres no poder com uma pauta feminista ajuda mais as mulheres do que aquelas que estão simplesmente ali. Mas eu acho que inseri-las auxilia a tal revolução cultural que o Adilson estava mencionando, né? Tem uma historinha de uma colega que diz que a filha estava vendo o jornal e perguntando, quem é essa? Ah, presidente da Alemanha. Ah, olha, essa é a presidenta. Mamãe, menino também pode ser presidente? Quer dizer, então, existe, sim, uma questão de identidade, de identificação, até que faz com que o comportamento seja tocado. Quando uma mulher chega numa mesa e não se senta à mesa, uma mesa de reuniões do ambiente corporativo, que é a menção da Sheryl Sandberg, ela muitas vezes não se senta à mesa e é taxada como a secretária do cara que really matters, porque ela não se sente legítima, porque não tem mais ninguém ali como ela. Então, há questões culturais que, quando se insere uma mulher, ou não só uma mulher, pessoas que são subrepresentadas em espaços em que por justiça social, elas deveriam estar, gera todo um ciclo virtuoso de enfrentamento de algumas desigualdades. Desculpe, agora uma pequena intervenção em relação a Adilson. Adilson, o direito à proteção à maternidade foi um direito conquistado historicamente pelas mulheres. Então, uma CEO que diz que não precisa disso, ela está prestando um desserviço ao movimento feminista, movimento de luta pela igualdade, também pela proteção à maternidade. Então, eu acho que tem que ir devagar com essa coisa aí, sabe? Quer dizer, é isso. Essa é a minha opinião. Fala um pouco da paternidade, entendeu? De inserir, não de abrir mão.
Yes, and thanks again for those questions. So I've still got a question left from the previous round, which was the difference between internal migration and global care chains, and also the difference between domestic work and care work. So as you know, the history of South Africa is that under apartheid, there were very strict rules about internal migration. In other words, black people, many black people, the vast majority of black people were required to live in the rural areas and were only allowed to come into the urban areas if they had a special permission called a pass. At that time, although there were some urban domestic workers, many of them were rural internal migrant workers who were only allowed into the cities because they had domestic work. So you could only come into the cities if you had work, and that meant you were required to be a live-in worker, and also you were separated from your children and your family. So the situation in South Africa was very stark, that the women who were doing the childcare in the white families' houses and the domestic work were forcibly separated from their own children. So now that that's changed and there's been very rapid urbanization, there isn't the same forceful need to migrate for work. But there are, and so I don't have the current figures, but the problem of rapid urbanization has brought with it a huge problem with housing. So there's still pressure for live-in domestic workers just because there isn't that same option, or there isn't always an easy option for living out, and there is still the in transition of urban-rural. So some domestic workers will live in, some domestic workers will be urban settled, but some domestic workers will still live in informal settlements, and in that sense they'll be informal in many different ways, both in their housing and elsewhere. So that's had a very important effect on the way in which domestic work is structured in South Africa. As far as domestic cleaning work versus care work is concerned, that has been much more of an issue, as you say, in Europe, because there has been less of a tradition actually across the board of live-in or any other kind of domestic workers in Europe. But what's happened, and this is an immediate result of austerity measures and cutbacks in the public provision, is that there's been much less possibility of finding care work in the public sector. So what's happened is that public sector is cut. That's where many women worked, as you said, in Brazil as well. And actually the public sector pay was quite good because it's a highly unionized sector. Not excellent, but there was decent work. With that cut, the availability of care work in the public sector was slashed, much less availability, and partly many women lost their jobs, so many women are then required to go back into domestic work. But also there's been, and that's what this global care chain is about, almost a sucking in of domestic workers who are migrant workers from elsewhere. So, and you can see that in many European countries which had previously a highly developed welfare state, which has been cut. Now the problem is, and that also relates to our final question about the Bolivians in Brazil, which is the question of migrant workers without proper status. And that's a very widespread issue, that as soon as you get migrant domestic workers without proper status, you have the most vulnerable workers, because they don't have any way of accessing whatever legal rights there are. And then their employers can always threaten them with exposing their illegality. And that might be the case with the Bolivian workers in Brazil. I'm not sure. It's certainly the case in the UK, and might be to some extent the case in other countries. So one of the big pushes of decent work from the ILO Convention on Domestic Work, the most important thing is to have a floor of rights which applies to absolutely everyone,
regardless of their status, whether they are citizens or not, whether they are legal or illegal. The very fact of being, I suppose, a human being gives you certain rights when you are a worker, as a domestic worker or any other worker. And that's a key part of the push for uniform minimum standards for domestic workers. And that also addresses another point which wasn't actually in the questions but has come up from our discussion, which is the particularly interesting point that you made about informal versus formal being a process rather than being a strict line. And one of the problems that I mentioned, which is that as soon as you give rights to domestic workers only in the formal sector, you have an incentive to employers to re-employ them in an informal way, so that and you see this happening a lot, that as soon as you reach the threshold of having to register or having to sign or whatever, the employment can very fluidly be changed to one which isn't open to, which isn't eligible for the rights, whether they are social security rights or hours of work protection or minimum wage, etc. So that's why I've argued for a very, very broad protection that applies to everyone, regardless of whether they're formal, informal, citizens or non-citizens, etc. Just the point about the social security. So certainly in South Africa, the old age pension and also the child grant have been very important as a safety net, but they don't cover the prime age working. So families might be dependent on the old person in the family who has to stretch the whole of the old age provision to the whole of the family. So it's not really a proper substitute for formalizing of social welfare contributions during working life, which is the other reason why the South African basic sector determination has got an important provision where both the employer and the worker have to contribute 1% for national insurance, but it's only, again, over a certain threshold of employment. So it doesn't apply absolutely to everyone, but it does apply to multiple employers if you have more than one employer and you work over the limit of hours. So I think it's still important to have proper contributory welfare payments as well as non-contributory, which is what the old age pension is, because unless there's a safety net, unless a worker knows that if she's made unemployed or she's dismissed from her job, she has some way of living, she's going to have to accept whatever terms and conditions are offered. So you always have to know that there's a social security safety net and some kind of unemployment benefit so that you are able to actually exert your rights without feeling you'll be either expelled from the country or subject to starvation for you and your family. Serei breve. Vou fugir ao meu protocolo e serei breve. Helena, eu concordo plenamente com você. Eu acho, inclusive, que essa preocupação de um cenário, de uma questão mais estrutural, ela deve estar presente. Eu tenho feito coisas sobre ações afirmativas, sobre acesso ao ensino superior, e eu acho que, por exemplo, não dá para você olhar para o topo, né, o que a gente chama de topo hoje, sem pensar realmente qual é a estrutura do ensino superior, quais são as carreiras disponíveis, qual é a estrutura, como se está organizado o sistema de ensino superior no Brasil. E eu tenho usado muito uma discussão sobre se essas melhorias de oportunidades, se elas são realmente melhorias inclusivas ou uma forma de desvio, né? Um pouco que você estava falando em relação aumentou a formalização no Brasil, temos mais empregos formais, porém são empregos de baixíssima qualidade, né? Eu acho que isso é um ponto extremamente importante para pensar mudança social no Brasil de verdade, né? Acho que a questão do formal e informal, eu fiz um recorte, eu trabalhei só com os domésticos, em algum momento eu fiz uma comparação com o mercado de trabalho em geral. O que esses dados demonstram para a realidade do serviço doméstico é que o formal e informal, o trabalhador doméstico informal recebe 63% menos do que 63% do que recebe um trabalhador formal.
E aqui eu quero retomar a questão do Sérgio, porque acho que quando a gente vê na televisão, nos jornais, toda uma questão da ausência de trabalho doméstico, tem um mundo de trabalho, um espaço de trabalho doméstico, que é metropolitano, onde você tem, sim, pessoas que ganham mais que salário mínimo, onde você tem, sim, carteira assinada. Mas isso é uma parcela pequena, né, do que significa o emprego doméstico no Brasil. Então, é muito difícil, quando você olha para uma legislação que tenta regular isso. Alguns mercados, como São Paulo, metrópole de São Paulo, Rio de Janeiro, já tem uma regulação de direitos e de salários muito superior ao restante do Brasil. Então, fica uma discussão de como se ou seja, a realidade nacional do emprego doméstico ela é muito distinta do que os nossos olhos alcançam dentro da nossa classe média paulistana, carioca, que a gente consegue ver. Ou seja, não há, né, olhando para os empregos domésticos no entorno dos nossos olhos, ele é justamente aquela ponta, né, ou seja, é formal, tem carteira assinada, tem folga, tem férias, mas isso não é uma realidade nacional. Então, acho que, quando a gente tem que dialogar sobre esses direitos, a gente tem que pensar nas desigualdades regionais que, por exemplo, regiões metropolitanas da região Nordeste pagam meio salário mínimo para um empregado doméstico. A questão da formalização dos baixos salários, Helena, não sei se você concorda comigo, eu acho que também houve um crescimento das ocupações de até 2 salários mínimos, mas eu acho que também, desde 2003, a gente teve muita campanha de regulamentação dos vínculos, que aparece como um crescimento do formal, não necessariamente são novos postos. São empregos que não eram formalizados e que houve, no Ministério do Trabalho, uma forte campanha de regulamentação, de multa a empresas que tinham trabalho informal. E esse é o trabalho informal que eu acho que tem essa heterogeneidade, né? Se você separa o conta própria dos demais informais, são 2 mundos completamente diferentes, né? Você pode ter o conta própria, é um informal muito qualificado, né? Acho que isso é uma coisa importante. Eu quero encerrar aqui apenas chamando a atenção para a pergunta da Melinha, que eu tive durante um tempo eu tentei acompanhar o blog das empregadoras domésticas, e realmente foi uma tarefa muito difícil. Li coisas extremamente assustadoras em relação ao apagão das domésticas, né? O que muda é o ciclo vicioso da menina pobre que vai trabalhar na cidade sem outras oportunidades e começa a trabalhar como empregada doméstica com 14, 15 anos e morre naquela família ou sem nenhum direito, o que os dados que eu apresentei aqui, eu tentei fazer uma coisa mais sofisticada com cluster, com regressão, para ver as chances, a probabilidade de ser empregado doméstico. A idade e a educação são fatores que estão alterando esse emprego, concordando com a Lena de que elas estão indo ser caixa do supermercado, estão indo trabalhar em comércio. A renda dessas mulheres não muda muito nas metrópoles, mas, numa cidade do interior, você deixar de ser empregado doméstico e virar balconista de loja, isso, sim, é uma mudança. E volto ao argumento da carteira suja, né? Ou seja, não começar a sua trajetória como empregada doméstica muda a sua trajetória no mercado de trabalho. E aí, Amelinha, entram as bolivianas, né? Que eu li nesse blog alguns relatos de patroas, e realmente são patroas que discutem emprego doméstico. Achei elas não voltam para casa, elas não têm família, elas são ilegais, portanto, nós não precisamos pagar os direitos dela, e elas querem trabalhar, né? Porque existe essa ideia de que a empregada doméstica, o emprego doméstico no Brasil reduziu-se porque as pessoas não querem trabalhar. E essas mulheres estão sendo uma relação de quase escravidão, porque elas têm... por isso que esses direitos, como não cobrar comida, não cobrar moradia, são ganhos que só vão afetar as trabalhadoras brasileiras. E tem, sim, na cidade de São Paulo, um crescimento
significativo da participação de mulheres, principalmente mulheres bolivianas, e os maridos vão para as confecção, que também incorpora essa mão de obra de forma ilegal, e as mulheres vão para o serviço doméstico. Muito obrigada. Bom, diante do adiantado da hora, infelizmente, temos que concluir esse primeiro painel, mas deixo vocês tranquilos, porque teremos mais 2 painéis durante a tarde, que dizem respeito também ao gênero, raça, classe social no mundo do trabalho.